falando hoje sobre a cinesioterapia do punho, né? As pessoas às vezes confundem punho com pulso. Pulso é batimento cardíaco. Falando do punho, região chamada de carpo, ok? Estamos fazendo alguns exercícios e algumas avaliações do que nós podemos fazer para melhorar a função, ou seja, o movimento do nosso punho. E a própria imagem está mostrando uma das coisas que podem alterar o seu funcionamento, causando dores, né, problemas que comprometem o nosso dia a dia, é o uso indiscriminado do celular, por exemplo. Né? Esse movimento constante, repetitivo de digitação, isso é complicador para o nosso punho, nossos dedos, e isso futuramente nós vamos ver que existirão muitas pessoas com problemas articulares relacionados ao movimento repetitivo. Então, dentro da definição, é um conjunto de exercícios terapêuticos que ajudam na reabilitação de diversas situações, fortalecendo e alongando os músculos, né, os músculos do punho. E também podem servir para otimizar o estado de saúde geral e prevenir alterações motoras. Sempre nós temos que pensar, quando nós falamos em tratamento, mas o tratamento também preventivo. Infelizmente, o brasileiro, eu já falei isso várias vezes e continuo falando, o brasileiro, ele não está adaptado, ele não está treinado, porque isso é um treinamento, de fazer check-up. Segundo estudos, né, mostram que cerca de 1,5% da população faz check-up. Eu sei, alguns vão dizer, mas a saúde particular é cara. Tudo bem, mas fazer o quê? Porque o tratar é mais caro, é muito mais caro você tratar, porque o tratar precisa de exames, precisa de tratamento, precisa de medicações, precisa de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e outros meios, né, para tratar o indivíduo. Então, preventivamente é melhor. Então, vamos falar um pouquinho sobre a tenossinovite Dequervain, ou Dequervain. É uma condição produzida pela irritação ou a inflamação dos tendões do punho, acabando por afetar o polegar, os tendões do músculo adutor do polegar e o músculo extensor curto do polegar. É uma dor que surge exatamente nessa região aqui, ó, onde esses dois tendões fazem comprometimento ao polegar. É uma dor intensa, pessoas que fazem movimentos repetitivos. Então, exatamente essa mostragem aqui, né, dos dois tendões, onde passa essa estrutura esbranquecida, chamada de retináculo dos flexores, eles servem para dar sustentação, eles envolvem como uma pulseira em volta do punho, né? Por isso que as pessoas confundem pulseira com pulso, não tem nada a ver, mas ele passa, o nome fica até estranho, né? Se fosse outro nome que nós colocássemos. Mas essa fragilidade, essa distensibilidade é o que alguns chamam de pulso aberto. E, na verdade, seria punho aberto, né? Ou seja, a fraqueza desse retináculo que envolve os tendões dos flexores, os abdutores, envolve todo o nosso punho. Então, um teste simples, chamado teste de Finkelstein, não é Frankenstein, é Finkelstein. Então, nós colocamos nosso polegar na palma da mão, fechamos os dedos sobre esse polegar e fazemos o movimento tensionando exatamente onde estão esses tendões. Então, repetindo, ó, colocamos o nosso polegar na palma da mão, fechamos nossos dedos e fazemos o movimento no sentido inferior, fazendo uma tensão nessa região superior do nosso punho, que, caso esteja inflamado, vai causar dor, ok? Ao término do teste, se a dor for continuada, é sinal que não existe nenhum problema no local, tá? Mas se existir uma dor e essa dor permanecer, é um sinal positivo do teste. Então, a tenossinovite Dequervain está geralmente associada à prática de atividade repetitiva, digitação, celular, torções, né? Pessoas que trabalham com torções, movimentos de torção, como as atividades laborais, sendo por isso mais comum em trabalhadores manuais. A artrite reumatoide e até mesmo ser desencadeada por uma fratura devido ao aumento da tensão dos tendões. Eles vão sofrendo processos de inflamação, ou seja, tendinite, né? Ou seja, as tendinites inflamatórias que acabam podendo até vir a romper-se. Aí é cirurgia, não tem outro jeito.
E o que, na verdade, a fisioterapia faz através dos movimentos? Cinesioterapia é isso, é terapia pelo movimento. Apoie o braço sobre uma mesa, com a mão e o punho lesionados, fora da mesa, com a palma da mão voltada para baixo. Feche os dedos da mão e, em seguida, flexione sua mão e permita que os dedos relaxem. Segure cada posição durante cerca de 10 segundos, repetindo isso de 10 a 15 vezes. Então, nós colocamos aí, tá, a descrição, colocamos o nosso braço, uma coisa simples de ser feita, colocamos o nosso braço com a mão pendente da mesa, pode ser até no seu joelho mesmo, se você quiser, né, sentado, vendo televisão, e fazemos com a mão, punho fechado, cerrado, fazendo os movimentos de flexão e extensão, e relaxando os dedos, né? Flexão, abre, fecha, flexiona. Sentado, coloque o antebraço e punho lesionado sobre sua coxa, a palma da mão voltada para baixo. Vire sua mão com a palma da mão para cima e alternando entre a palma para baixo e a palma para cima, a palma da mão, mantendo o antebraço sobre a coxa, repetindo isso de 10 a 15 vezes, né? Então, sentamos, colocamos as palmas das mãos sobre o joelho, voltando para baixo e fazemos movimentos rotacionais, que nós chamamos de pronação e supinação, tá? Com os dedos abertos. Manter a mão lesionada à frente, com a palma da mão voltada para baixo. Lentamente inclinar o punho uma vez para cada lado. Segure na posição por cerca de 10 segundos, repetindo isso de 10 a 15 vezes. Lembrando sempre que os exercícios não podem gerar dor até o limite. Vamos dizer que eu consiga fazer até metade do movimento. Faça. Não deixe o seu corpo parado. O organismo parado, ele aumenta o problema. Nosso corpo foi feito para estar em movimento sempre. Então está lá. Nós podemos apoiar sobre uma mesa e fazemos esse movimento, tanto no sentido lateral do nosso corpo, quanto no sentido interno do nosso corpo, a parte medial do nosso corpo. Adução e abdução do punho. Um outro exercício, estender o braço com o punho dobrado e os dedos. Com a outra mão, dobre o punho até realizar o alongamento, mantendo por 10 a 20 segundos, repetindo esse exercício de 6 a 10 vezes. Então, de pé, mantemos o cotovelo totalmente esticado, né? Colocamos a palma da mão sobre o dorso da mão e tracionamos no sentido do nosso corpo, mantendo isso por alguns segundos, repetindo algumas vezes, tá? Lembrando, sem dor alguma. Um outro exercício, estenda o braço à sua frente, flexione o punho, apontando para cima. A palavra flexão quer dizer dobrar, tá? Realize a extensão passiva do punho, alongando os flexores. Manter entre 10 a 20 segundos, repetindo isso de 6 a 10 vezes. Agora, no sentido oposto, né? De pé, colocamos a palma da mão voltada para frente e tracionamos no nosso sentido, mantendo isso por alguns segundos e algumas repetições. Então, pessoal, a importância dos exercícios para a recuperação de algumas afecções que possam afetar o nosso organismo. É importante os exercícios serem feitos adequadamente, sem excessos, para que você consiga melhorar do problema que venha a te atingir. No mais, continuem mandando suas perguntas, eu sempre respondo. Quem frequenta o canal, quem está lá sempre observando alguns vídeos, eu não deixo ninguém sem resposta. Façam as perguntas, da maneira que eu puder, eu vou tentar auxiliar, né, na sua resposta.